Pois é, hoje em dia, devido à facilidade de nossa vida corrida, a gente está tendo preferência em se alimentar em ambientes externos, que é a famosa comida de rua. Lembrando que esses locais têm que ter muito cuidado ao fazer a sua alimentação diária ali. Tem locais que não seguem os formatos de procedência que a gente chama de boas práticas. Vou citar três tipos de agentes que podem ser contaminantes. Existe o agente biológico, que a gente pode estar fazendo uma forma de contaminação biológica do nosso próprio corpo. Vou citar exemplos. Quando o manipulador ele não usa luvas e, vamos supor, ele não fez o processo correto da higienização das mãos, ou até mesmo nem lavou as mãos. Ali ele foi ao banheiro e as bactérias ficam entre as unhas, entre os dedos e até mesmo nas mãos. E ali ele vai manipular aquele alimento. E sem ele ver, sem ele perceber, ele está passando essas bactérias justamente para o alimento. Vou citar outro exemplo. Vamos supor que o manipulador, ou até mesmo o cozinheiro, está fazendo a refeição. Não usa touca, nenhum processo de prender e tudo mais, o cabelo cai. Ali também é um contaminante biológico. Ou até mesmo quando a gente está tossindo ou tocar os olhos, a gente também está tendo um contato direto. E se esses olhos estiverem com problema infeccional, vai estar passando também. Tem cozinheiros que têm o hábito de tossir e cantar ao mesmo tempo que faz o processo de cocção. É errado, devido a esses respingos bacterianos da nossa própria saliva, ter esse contato muito direto com o alimento. Então, gente, a gente também é transmissor de doenças, principalmente se a gente não tiver a nossa própria higienização correta. Mas a gente nunca vai saber se aquele coleguinha que está fazendo a manipulação fez ou não fez esse processo. Agora a gente vai falar de agentes químicos. Tem gente que não sabe, mas a alimentação não se deve ser armazenada junto com produtos químicos. Ah, mas está um pouco distante do químico. Às vezes o pouco seria 2 a 3 centímetros. Aí o químico cai e você não percebe. Ou quando vai perceber, já teve a toxicidade da ingestão, levando também ao processo de intoxicação alimentar. Lembrando que infecção e intoxicação alimentar é muito grave. O indivíduo pode chegar a óbito após a hospitalização. E quando não há óbito, pode também ter sequelas irreversíveis. Tem alimentos que são mais ainda suscetíveis. Por exemplo, a própria maionese, que precisa de uma boa temperatura para atingir o seu período ideal. Voltando aos agentes, a gente falou de agente químico e agente biológico. Existe um outro agente muito importante, que é o agente físico. O agente físico é nada mais nada menos que eu vou citar um exemplo. Fui em um restaurante e nesse restaurante eu observei que o teto dele está aberto. O agente físico é nada mais nada menos que uma contaminação que aquela estrutura do local possa contaminar. Voltando ao exemplo, a estrutura física está aberta e ali ela está propensa àquela abertura, surgimento de pragas, e essas pragas que também vai ser um processo de contaminação. Ou o teto está com infiltração e os respingos estão caindo diretamente com o alimento, que também está com bactérias e vai ter o contato direto. Ou até mesmo um prego que está ali no momento que você está elaborando e cai no alimento. Ou a manipuladora, que é muito mais comum em atendentes, que não percebe, mas o brinco pode cair no seu sanduíche que está sendo elaborado, ou até mesmo o seu anel, a aliança, e ela nem percebe. Vou dar 3 dicas muito importantes do que você deve observar ao ir em algum lugar, quando for se alimentar, principalmente tenha cuidado com as crianças, que é um público muito infantil devido à sua imunidade ser muito fragilizada. Primeiro que você deve observar é a higienização ao seu redor. Se você está vendo que os manipuladores estão utilizando luvas, touca, vestimenta, você está vendo que está bem limpinha, não precisa ver se está com fardamento lindo, mais bonito, não. A gente precisa só observar a higienização da pessoa. A forma também que ela está manipulando, se os utensílios que ela está tendo contato tá bacana, tá limpo. Se você vê muito engordurado ou com sujidades, você já começa a desconfiar.
Tenta dar uma olhadinha como é que está sendo o processo lá dentro. Alguns ambientes dá para a gente conseguir ver, que é meio externo, dá meio aberto. Se você vê alguma coisa que você acha que não está legal, não vá. O segundo meio que a gente tem que observar também é dar preferência a alimentos muito quentes. Vamos lá. Tem alimentos que chegam ao seu ponto de cozimento quanto em altas temperaturas. Possa ser que esse alimento não possa ter chegado a um alto cozimento, mesmo estando muito quente, e possa ser que sim. Mas, de antemão, dê preferência àqueles mais quentes, como churrasquinhos. Eles são menos suscetíveis, a depender da temperatura que ele esteja, a uma contaminação mais grave do que um cachorro quente. E, querendo ou não, boa parte do cachorro quente, além de ser resquentado, não agravando a todos, mas ele vai ao molho. E o molho, querendo ou não, é um líquido que tem um teor alto de água. E esse alto teor de água, querendo ou não, as bactérias fazem uma multiplicação muito mais rápida se ela não estiver em uma temperatura bacana. E o terceiro ponto que a gente deve observar, além da higienização e uma boa temperatura, é a gente olhar também a procedência dos vegetais, principalmente, devido a bactérias, por exemplo, que é a E. coli, que é muito frequente em alface, a contaminação, dando prejuízos à nossa saúde. Muitas vezes, esses locais não fazem o processo de higienização correta desses vegetais. Lembre-se, o lugar que você come tem que ser bem observado, bem avaliado e bem seguido.